Nosso tempo é a hora dos santos anjos. Estas palavras falou uma vez São Padre Pio. Podemos acreditar que Nosso Senhor deseja que seus santos anjos sejam mais invocados e venerados neste nosso tempo, por causa das manifestações espantosamente crescentes da influência dos espíritos malignos na sociedade humana e na vida da Igreja. O reino de Deus é constituído pelas coisas visíveis e invisíveis, como proclamamos no símbolo da fé. O mundo invisível que Deus criou antes do mundo visível são os santos anjos, que permaneceram fiéis a Deus durante a sua prova no início da criação. Os santos anjos são uma obra muito expressiva do poder criativo de Deus. Como diz São Tomás de Aquino, cada anjo é uma espécie diferente. Todo o mundo angelical foi criado em um instante no início da criação. Então, veio a provação. Os anjos tiveram que aceitar Deus livremente, com profunda humildade. O pecado do primeiro entre os anjos, que na tradição é chamado de Lúcifer, consistia em sua vontade de ser como Deus, mas sem Deus, como explica Santo Tomás de Aquino. Citamos Santo Tomás. O diabo desejou a semelhança com Deus, desejando como seu fim último de beatitude, algo que ele poderia alcançar em virtude de sua própria natureza, afastando seu desejo da beatitude sobrenatural, que é alcançada somente pela graça de Deus. Ou se ele desejou como seu fim último aquela semelhança de Deus que é concedida pela graça, ele procurou obtê-la pelo poder de sua própria natureza, criada, e não com a assistência divina, de acordo com a ordem estabelecida por Deus. Assim, palavras de São Tomás de Aquino. Com este ato de orgulho, Lúcifer influenciou e atraiu com ele uma parte do mundo angelical. Segundo Santo Tomás de Aquino, a maior parte do mundo angelical permaneceu fiel a Deus. Assim diz Santo Tomás. Mais anjos permaneceram firmes do que pecaram, porque o pecado é contrário à inclinação natural, enquanto o que vai contra a ordem natural acontece com menos frequência, pois a natureza obtém seus efeitos sempre ou na maioria das vezes. Assim, Santo Tomás. Uma imagem disso pode ser dada a nós no Apocalipse, no livro do Apocalipse, quando lemos que a cauda do dragão varreu 1/3 das estrelas. Na Bíblia, a palavra estrela também é uma identificação dos anjos, como podemos ver no livro do Apocalipse 1:20. Portanto, pode-se supor que provavelmente 1/3 do mundo angelical apostatou. Quanto Deus honra seus anjos, dando-lhes a honra única de serem os primeiros a aparecer no momento da encarnação de Deus.
porque antes que a bem-aventurada Virgem Maria falasse seu fiat, o anjo foi enviado a ela com a mensagem da encarnação. Deus confiou ao anjo a realização do plano da encarnação. Deus não falou com Maria diretamente. Devemos refletir sobre o papel que Deus deu aos anjos para nós. Que veneração e gratidão devemos ter para eles, porque rezamos continuamente cada dia a saudação do anjo, Ave Maria cheia de graça. Os anjos, pela própria existência, apresentam um apelo muito poderoso à Igreja para que se volte para a eternidade, para o mundo invisível que nos espera. Aqui na terra, pela vida na graça e pelos sacramentos, e em primeiro lugar, pela Sagrada Eucaristia, já antecipamos a vida eterna na Nova Jerusalém. Lá seremos uma comunidade composta de homens e anjos, uma família de Deus única, composta por todos os que pertencem a Cristo e ao seu corpo místico, como diz Santo Tomás de Aquino, dizendo: é manifesto que tanto os homens como os anjos são ordenados para um fim, que é a glória da fruição de Deus. Portanto, o corpo místico da Igreja não é constituído apenas por homens, mas também por anjos. Palavras de Santo Tomás. Portanto, devemos começar agora a praticar e viver esta realidade aqui na Terra, rezando conscientemente, trabalhando e lutando por Cristo, junto com nossos irmãos e companheiros celestiais, os santos anjos. Os santos anjos são nossos companheiros e exemplos na adoração ao Senhor, na homenagem a Ele, na adoração da Eucaristia. Eles são nossos melhores companheiros em nosso caminho para o céu. Eles serão nossos companheiros por toda a eternidade em amar e adorar a Deus, como nos mostra o livro do Apocalipse. Depois do Concílio Vaticano II, houve uma diminuição da veneração dos santos anjos, uma espécie de esquecimento do mundo sobrenatural e invisível dos anjos, que se espalhou na vida da Igreja. Nos últimos 50 anos, a vida da Igreja era mais caracterizada pelo naturalismo, pela tendência ao que é natural, pelo secularismo, afastando-se do sobrenatural. A devoção aos santos anjos é, portanto, um meio muito poderoso de voltar-se novamente para o sobrenatural, de deixar para trás essa tendência naturalista em prol da vida da graça e de se tornar consciente de que Deus deu a cada homem um irmão pessoal, seu anjo da guarda. Cada um dos batizados tem um anjo da guarda único, que nunca serviu como anjo de guarda de ninguém. Deus é tão generoso com seus dons que escolheu um anjo desde toda a eternidade para ser apenas uma vez o anjo da guarda de uma pessoa específica, mesmo que essa pessoa viva apenas um instante aqui na terra. E ele não será o anjo da guarda de outro. Cada criança concebida tem um anjo da guarda. Já na concepção, Deus cria a alma. Este ser humano tem um anjo da guarda que o protege no ventre da mãe e ora por ele.
No entanto, o anjo da guarda entra em uma relação especial com a alma humana através do batismo, porque em Cristo os anjos e os homens estão mais intimamente unidos, como diz São Paulo. Lembremo-nos e tenhamos bem em mente: meu anjo da guarda foi dado apenas para mim, e ele é um ser espiritual muito poderoso que está sempre na presença de Deus e que permaneceu fiel a Deus durante a provação dos anjos, quando alguns de seus irmãos anjos apostataram com Lúcifer. São Padre Pio escreveu, citamos, qual consoladora é a ideia de que há um espírito perto de nós que nunca nos deixa um momento do berço ao túmulo, mesmo quando ousamos pecar. E esse Espírito Celestial nos guia, nos protege como um amigo, como um irmão. Mas é extremamente consolador saber que este anjo reza incessantemente por nós, oferece a Deus todas as boas ações e obras que fazemos, nossos pensamentos, nossos desejos, se forem puros. Tenha-o sempre na sua frente. Muitas vezes lembre-se da presença deste anjo. Agradeça-lhe, reze e a ele sempre lhe faça boa companhia. Abra-se e confie-lhe suas dores. Tenha continuamente medo de ofender a pureza do seu olhar. Saiba isso e fixe bem em sua mente. Ele é tão delicado, tão sensível. Recorra a ele nas horas de suprema angústia e você experimentará seus efeitos benéficos. Nunca diga que você está sozinho lutando contra nossos inimigos. Nunca diga que você não tem uma alma, uma pessoa para a qual possa se abrir e confiar. Seria um grave erro o que seria feito a este mensageiro celestial. Assim, palavras de Padre Pio. O Santo Padre Pio relata em uma de suas cartas as seguintes palavras de seu anjo da guarda, nas quais se pode ver a relação especial entre um anjo da guarda e o seu protegido humano, que continuará depois desta vida por toda a eternidade. Essas palavras são: o anjo do Padre Pio disse-lhe: este meu afeto por ti não vai desaparecer nem com a tua vida. Em nosso tempo, temos de maneira especial tornar as pessoas mais conscientes da existência e presença dos anjos da guarda e dos demais anjos como nossos irmãos, nossos co-adoradores, nossos co-lutadores na adoração a Deus, na luta por Cristo, nesta batalha espiritual que está aumentando em nossos dias. Deus dá carismas específicos necessários para cada época. Na era atual, quando os poderes demoníacos e satânicos aumentaram tanto, estamos em uma batalha espiritual de uma magnitude raramente vista antes na história. Então, neste tempo, Deus nos envia a ajuda dos santos anjos para combater os espíritos malignos. Quando veneramos nosso anjo da guarda, os outros anjos, estamos pedindo a eles que nos tragam a luz de Deus para que possamos compreender melhor o mistério da fé, para que possamos adorar melhor a Cristo, para que possamos lutar melhor na vida espiritual.
Muitos dos santos enviaram seu anjo da guarda para outra pessoa quando era difícil para eles falarem com aquela pessoa. Por que não poderia ser assim? Os anjos são pessoas vivas. Quando digo a alguém, por favor, vá até meu amigo e transmita-lhe minhas saudações, por que não posso dizer isso ao meu anjo da guarda? Isso é teológica e espiritualmente correto. Outro grande meio de promover a união com nossos irmãos, os anjos da guarda, é a consagração aos santos anjos. Há consagrações ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, a São José. Por que não para os santos anjos da guarda? Isso é muito lógico. Portanto, é um instrumento muito bom, muito eficaz para promover a união espiritual com o nosso santo anjo da guarda. Quando eu amar o meu anjo da guarda e for consagrado a ele, terei mais consciência de sua presença, na sua presença eu não ousarei ofender a Deus. É uma ajuda para mim meditar sobre isso e pedir a Ele, dizendo: ó meu anjo da guarda, quando estou em perigo de ofender o Senhor, por favor, me dê um lembrete muito forte. Às vezes os santos faziam isso e então o anjo da guarda os lembrava, batendo na cabeça deles quando eles queriam fazer algo errado. Diz São Padre Pio: Deus está em nós quando estamos na sua graça e fora de nós quando estamos no pecado. Mas o anjo nunca nos abandona. Ele é o amigo mais sincero e confiável, mesmo quando estamos errados, em contrariar ele com nosso mau comportamento. E diz ainda Padre Pio: não se esqueça desse companheiro invisível, sempre presente para te ouvir, sempre pronto para te consolar. Ó agradável intimidade, ó companhia abençoada! Se todos os homens soubessem compreender e valorizar este grande dom, porque Deus, no excesso do seu amor para com os homens, destinou para nós este Espírito Celestial. Assim as palavras de Padre Pio. Os anjos também nos protegem em nossas necessidades físicas, em nossas viagens, durante o nosso dia, e de acidentes protegem-nos e assim por diante. Mas, especialmente, eles protegem-nos dos acidentes da alma. Temos que renovar a oração diária ao nosso anjo da guarda, a oração que conhecemos desde a infância. No entanto, há uma oração muito amada aos santos anjos. É o Sanctus da Santa Missa. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Esta oração foi ouvida por Isaías da boca do Serafim. É a oração dos anjos por excelência. Portanto, muitas vezes, quando estamos viajando, podemos rezar também os Sanctus, ou durante o nosso dia, pois essa oração diz: o céu e a terra estão cheios da vossa glória. Quando entramos em uma igreja, podemos primeiro rezar os Sanctus com nosso anjo da guarda e com os anjos que cercam o tabernáculo,
o sacrário, visto que antes de cada sacrário são santos anjos, que constituem a corte real de seu Rei Eucarístico no tabernáculo. A devoção aos santos anjos não deve ser uma devoção que consiste apenas em belas orações. Devemos ter consciência de que somos a única família de Deus. Somos os filhos da Igreja, e os santos anjos também são membros da Igreja triunfante. Cristo uniu os homens e os anjos, o céu e a terra pela sua cruz, pelo seu sangue, como escreve São Paulo. Devemos, portanto, renovar nossa consciência de que os santos anjos são membros da Igreja e são nossos irmãos e nossos ajudantes. Eles são nossos verdadeiros irmãos mais velhos. Eles foram criados antes de nós, e antes de nós, eles passaram pela prova e permaneceram fiéis a Cristo. Após a prova, no início, os anjos receberam uma nova marca indelével em seu espírito, significando seu profundo desejo de ser servos, como Cristo. Portanto, eles querem nos servir na Igreja, especialmente os nossos anjos da guarda. Deus confiou toda a criação e cada detalhe da criação à proteção e ao cuidado dos santos anjos, como a tradição católica sempre disse. É uma crença cristã tradicional no Oriente e no Ocidente que cada país tem um anjo protetor. Está escrito na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, que São Miguel é o anjo do povo de Deus, de Israel. No livro do profeta Daniel 10, 21 e 12, 1. Alguns dos padres da Igreja chegaram a dizer que não apenas cada nação, mas até mesmo cada cidade tem seu próprio anjo protetor. Clemente de Alexandria, no fim do segundo século, afirma que regimentos de anjos inteiros são distribuídos por nações e cidades. Fim citação. Uma festa do anjo da guarda de alguns países, com um formulário de missa, um dia de festa, um formulário do ofício divino, podiam ser encontrados em missais antigos. A França, por exemplo, consagrou-se ao longo dos séculos a São Miguel, arcanjo, como seu patrono. Esta consagração remonta ao rei Carlos Magno, nos primeiros anos do século IX. Nas revelações da bem-aventurada Ana Catarina Emmerich, é dito que cada paróquia e diocese, cada cidade e país tem seu próprio anjo da guarda poderoso. Toda a criação é protegida pelos anjos. Portanto, pode-se ter como opinião piedosa que até mesmo cada estado de vida tem um anjo protetor ou um intercessor. Em outras palavras, que existe um anjo especial que protege e intercede diante de Deus, por exemplo, pelos sacerdotes, pelas famílias, pelos professores, pelos trabalhadores e assim por diante. Por meio de vários papas, a Igreja proclamou e designou santos padroeiros para várias profissões. Por que então não podia haver um padroeiro angelical especial para cada estado de vida ou para cada profissão? Esta opinião piedosa pode encorajar pessoas
de estados de vida ou profissões específicas, a cooperar mais conscientemente com os santos anjos. Os anjos são muito modestos. Eles não se impõem a nós. Eles estão ansiosos para vir nos ajudar, mas temos nós que pedir. Quanto mais pedimos a eles, mais eles nos ajudam. Crescendo em nossa consciência de sua ação em nossas vidas, passamos a ver sob uma nova luz os eventos marcantes de nossa vida, que muito provavelmente aconteceram por meio da ação dos santos anjos. Este é o trabalho deles. Mas podemos encontrar exemplos de sua assistência também nos pequenos acontecimentos da vida diária, mesmo nas coisas simples do dia a dia. Às vezes, meu anjo da guarda me acorda no minuto exato em que eu tenho que acordar, quando o despertador não funcionou. Esses são pequenos sinais, mas podemos acreditar que é a obra do anjo da guarda. Devemos pedir frequentemente aos santos anjos para nos acompanhar em nossas orações. A bem-aventurada Ana Catarina Emmerich relatou que os santos anjos compensam os defeitos cometidos pelos sacerdotes durante a celebração da Santa Missa. Ela disse, assim podemos ler em seus escritos: cada palavra que os sacerdotes pronunciam preguiçosamente e distraidamente durante a Santa Missa, os anjos trazem, num modo indescritivelmente rápido, a Deus, compensando assim os defeitos para honrar Deus. Assim as palavras de Santa Ana Catarina Emmerich. Sobretudo devemos pedir ao nosso anjo da guarda que nos traga a iluminação necessária para compreender a fé católica de maneira correta. O anjo da guarda ajuda-nos a penetrar mais profundamente nas verdades e na beleza da fé católica. Nosso anjo da guarda deseja nos trazer a luz de Deus e nos ajudar a permanecer fiéis a Cristo. Quanto mais veneramos os santos anjos, mais se adquire uma espécie de instinto do que é católico, do que é verdadeiro. Devemos ser mais conscienciosos ao invocar os santos anjos para que eles nos fortaleçam na fidelidade a Cristo, e especialmente no instinto pela santidade de Deus. Como mencionamos, a oração predileta dos santos anjos é o Sanctus. A essência de cada anjo diz: Deus é santo, e somente Deus é santo, e Deus é grande. Devemos engrandecê-lo, como Nossa Senhora no Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor. Os santos anjos ardem para engrandecer a Deus e glorificá-lo. Precisamos pedir a eles que nos deem um pouco de seu fogo ardente, esse zelo santo para a glória de Deus, e então seremos santificados e salvos. Nossa santificação mais eficaz aqui na terra é glorificar a Deus. Ele não precisa do nosso louvor, como diz a Igreja na sua liturgia, mas para a nossa salvação é que nós precisamos de glorificar a Deus.
Quanto mais glorificamos a Deus e o colocamos no centro, especialmente Cristo na Eucaristia, tanto mais nos santificamos, mais abrimos nosso coração à luz de Deus, à verdadeira misericórdia de Deus, para receber suas graças. Na vida familiar, devemos também cultivar a devoção aos santos anjos. Quando uma família se reúne para a oração diária, seja o rosário ou outra oração, talvez o primeiro passo seja os pais e os filhos lembrarem que não estão sozinhos, que cada um de seus anjos está presente na sala orando com eles. Isso é muito bonito e prático. Os pais devem dizer aos filhos que eles têm um anjo da guarda a quem podem invocar. As crianças são muito abertas e sensíveis a isso. As crianças podem pedir ao anjo da guarda que adore o Senhor em seu nome enquanto estão dormindo. As crianças amam os anjos da guarda. Quando a família reza, seria bom dizer: estamos reunidos aqui com nossos anjos da guarda e somos todos uma família. Se ambos os pais estiverem presentes e 5 ou 6 ou 7 filhos, eles podem dizer: na verdade, há 14, 16 ou 18 pessoas aqui. Seria bom para as famílias aprenderem a oração a São Miguel Arcanjo, ou uma família pode confiar e consagrar-se aos santos anjos. Talvez um dia um Papa possa confiar toda a Igreja militante à proteção dos santos anjos e especificamente a São Miguel. Seria muito útil, uma vez que estamos em uma época de batalha espiritual, que raramente foi vista na Igreja, uma batalha entre a verdade e a heresia, entre o naturalismo e a visão sobrenatural. Uma batalha, em última análise, entre os santos anjos e os espíritos malignos do engano, do orgulho e do ódio contra Cristo, o Deus encarnado. Com efeito, em nossos dias, está em curso uma situação de batalha em que não existe uma visão clara da verdade que sempre foi transmitida pela Igreja. Dentro da Igreja, precisamos da presença dos santos anjos para nos trazer a verdadeira visão de Deus que a Igreja sempre teve. Hoje, há uma confusão doutrinal, moral e litúrgica tremenda e generalizada. E até mesmo pessoas boas começam a ter dúvidas sobre verdades fundamentais e evidentes que foram ensinadas pela Igreja por 2000 anos, sempre e na mesma maneira. Os bons começaram a duvidar, hoje, por meio de teorias e palavras sedutoras, até mesmo das verdades fundamentais, por exemplo, a respeito da contracepção, do divórcio, da vida em adultério e assim por diante. De alguma forma, essas palavras sedutoras têm um efeito mágico e demagógico. Frequentemente escondem a verdade com formulações aparentemente belas, sugestivas e impressionantes, como, por exemplo, primazia da misericórdia, surpresas do Espírito Santo, mudança de paradigma, consciência individual,
acompanhamento pastoral e processo de discernimento. Todas estas formulações podem ocultar e perverter a verdade divina que a Igreja sempre ensinou a respeito das questões morais. Precisamos da luz dos santos anjos. Eles veem claramente a verdade. Somente a clareza da verdade nos trará paz em nossas vidas e nos permitirá experimentar a verdadeira misericórdia. A Igreja e todos os verdadeiros católicos estão sendo atacados por organizadas potências mundiais anticristãs e que têm o mesmo objetivo, quer dizer, destruir o cristianismo, eliminar Cristo. Aqui também, com os inimigos exteriores visíveis de Cristo, precisamos da ajuda dos santos anjos, que são os anjos de Cristo. E assim, nesta situação, seria significativo e apropriado para um Papa consagrar a Igreja a São José e a São Miguel e a todos os anjos. Seria uma ajuda espiritual muito significativa e eficaz em nosso tempo. Temos os exemplos do Papa Leão XIII, que consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus em 1899, do Papa Pio XII, que consagrou a Igreja e o mundo ao Imaculado Coração de Maria em 1942, uma consagração que foi repetida por outros papas, por exemplo, pelo Papa João Paulo II, pela primeira vez em 1984. Em um de seus últimos discursos antes de sua morte, o Papa Pio XII nos deixou a seguinte exortação luminosa, citamos: reavivei seu sentido do mundo invisível que nos rodeia, porque não olhamos para as coisas que se veem, mas para os que não se veem. E tendo uma certa familiaridade com os anjos, que estão sempre preocupados com a nossa salvação e a nossa santificação. Se Deus quiser, vós passareis uma eternidade feliz com os anjos. Conhecei-os aqui e a partir de agora. Assim as palavras de Papa Pio XII aos peregrinos americanos de 3 de outubro de 1958. São Padre Pio disse uma vez sobre o nosso tempo estas palavras: esta é a hora dos anjos. Especialmente neste tempo de uma crise extraordinária da fé na vida da Igreja, precisamos muito de uma nova consciência da presença dos anjos na Igreja e de seu trabalho no reino de Deus. Devemos invocá-los, empenhá-los, a fim de glorificar a Deus em Cristo e difundir o reino de Cristo sobre a criação e na sociedade. Cristo é Rei. E também ter as armas espirituais para lutar contra os anjos caídos. Não podemos fazer isso de forma eficaz sem a ajuda dos santos anjos, especialmente de São Miguel Arcanjo. O ensino dos apóstolos, a fé católica e apostólica, contém também esta importante verdade que podemos ler na carta de São Paulo aos Efésios: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades,
contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos ares. A Igreja na Terra é, portanto, apropriadamente chamada de Igreja militante. A consciência de ser membros da Igreja militante foi fortemente expressa pelas primeiras gerações cristãs e assim por diante ao longo de toda a história da Igreja. Os textos litúrgicos mais antigos da liturgia do batismo contêm orações de exorcismo muito expressivas, bem como várias fórmulas de bênçãos. Para manter a consciência da batalha espiritual contra as influências e ataques contínuos dos espíritos malignos, a Igreja, já nos primeiros séculos, estabeleceu a ordem dos exorcistas como uma das ordens menores do clero. Tal prática litúrgica e a oração refletiam o ensino apostólico, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrastar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência de Cristo. Especialmente lembremos-nos a admoestação de São Pedro, na sua primeira carta, que diz: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Ao longo da história da humanidade e da Igreja, pode-se observar uma intensidade diferente das influências e ataques dos espíritos malignos. As principais manifestações dessas influências e ataques são a disseminação de mentiras e homicídios, porque essas são exatamente as duas características mais próprias da personalidade e das ações do diabo. Como diz Nosso Senhor, o diabo foi um assassino desde o início, e ele não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala por si mesmo, porque ele é um mentiroso e, portanto, o pai da mentira. Evangelho de São João 8:44. No limiar do século XX, um século do ateísmo militante inédito e regimes políticos monstruosos anti-humanos, o Papa Leão XIII entregou à Igreja a famosa oração a São Miguel Arcanjo, que ordenou que fosse recitada em todo o mundo por cada sacerdote e os fiéis após a Santa Missa. O mesmo Papa fez uma oração muito poderosa de um exorcismo geral contra as infestações de Satanás e dos espíritos malignos. Este exorcismo contra as infestações de Satanás e dos espíritos malignos pode ser recitado pelos sacerdotes com a permissão do seu ordinário. O próprio Papa Leão XIII recitou este exorcismo várias vezes durante o dia. A Igreja na Terra é a Igreja militante e que todo verdadeiro cristão tem que ser um soldado de Cristo, miles Christi. A Igreja é a Igreja de Cristo, o Rei invencível dos reis. A verdadeira vitória sobre o mundo é a fé católica. E São Miguel e os santos anjos são nossos irmãos
e companheiros na liturgia, na adoração, na luta e na vitória do Senhor dos exércitos celestiais. O céu e a terra estão cheios de sua glória. Queremos concluir com a oração de São Padre Pio. Ó Santo Anjo da Guarda, cuida da minha alma e do meu corpo. Ilumine minha mente para conhecer melhor o Senhor e amá-lo de todo o coração. Ajuda-me em minhas orações para que eu não ceda às distrações, mas dê a maior atenção à oração. Ajude-me com teus conselhos para que eu veja o bem e o faça com generosidade. Defende-me das armadilhas do inimigo infernal e apoia-me nas tentações para que eu possa sempre vencer. Compensa a minha frieza na adoração do Senhor. Não deixa de vigiar sobre mim até que me leveis para o céu, onde louvaremos juntos o bom Deus por toda a eternidade. Amém. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper. Amen.